Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Senta aí, toma seu lugar, se assente. Como já foi dito aqui, nós cremos que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Que Deus quer falar conosco, né? Tem aqui ouvidos, quem está com os ouvidos abertos para receber o que Deus tem, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem. Então nós estamos nessa última noite desse tema, recuperando o temor do Senhor. E eu queria só 5 minutinhos para a gente dar uma recapitulada bem rapidinho que nós falamos aqui nas 3 semanas anteriores, Até porque se tiver alguém aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus abençoe, e para que também você possa entender um pouquinho do que foi falado aqui nesses dias, debaixo desse tema, recuperando o temor do Senhor. Então nós falamos lá na primeira noite, na primeira parte, e os irmãos lembram, nós falamos acerca da hipoxia, que é algo que ocorre com o ser humano, é a perca dos sentidos naturais, vitais, ele vai perdendo a questão, batimentos cardíacos vão sendo alterados, a pressão arterial vai sendo alterada, e a pessoa não sente. A pessoa não se dá conta, ela corre risco de morte, de perder a vida, mas ela não percebe. Nós também falamos acerca da dor, a dor existe na nossa vida, o desconforto, mas quando nós entendemos que a dor ela é um sinal de alerta, a dor sinaliza que algo não está bem, a dor sinaliza que algo está fora do lugar, está desalinhado. Nós também falamos na primeira noite acerca debaixo de compreendermos a hipoxia, de reconhecermos a dor, não é acerca de aprendermos a conviver com a dor, mas é aprendermos a meditar diante da dor. Por que existe essa dor? E aí nós vamos analisar o que está fora do lugar, o que é que está desalinhado. No físico é assim, uma dor física indica que há algo no nosso físico que não está bem. E a partir disso a gente vai analisar o estado real em que estamos e qual é o estado ideal que deveríamos estar. Então a dor nos aponta para isso. Falamos também acerca da dinâmica do girassol, que o girassol ele vai nascendo, ele vai crescendo e ele vai se virando em direção ao sol. Da mesma forma nós como cristãos deveríamos ser assim. A conversão nós paramos para olhar para Jesus e Ele agora nos direciona. Na santificação, nós continuamos todos os dias contemplando Jesus, olhando para Jesus. E a santificação e a glorificação se dará no momento, naquele dia em que estivermos diante dEle e Ele perfeito e nós seremos perfeitos como Ele é. Na segunda noite nós falamos um pouco acerca de todos aqueles que se aproximaram de Deus, que tiveram uma experiência de estar face a face com Deus, de ouvir a Deus, de estar próximos de Deus, todos temeram a Deus, houve um temor. Então nós chegamos ao entendimento de que intimidade gera temor, a intimidade com Deus gera temor no nosso coração. Falamos também acerca do conhecer, e os irmãos lembram, falamos do conhecer com a origem no hebraico, o conhecer com a origem no grego, que é o conhecer do grego é o intelectual, é o intelecto, é o conhecer de informação, e o conhecer no hebraico, que é o conhecer relacional, que é o ter intimidade, que é o relacionar. Falamos também dos falsos conhecimentos, dos conhecimentos enganosos, daqueles que vivem recebendo, mas nunca aprendem, e isso é bíblico, por causa do falso conhecimento. E entendemos que sem o verdadeiro conhecimento, nós infelizmente nos tornamos escravos no mundo, nos tornamos escravos do pecado, escravos no mundo. E na terceira parte, na quarta passada, nós falamos um pouco acerca do jardim, Adão e Eva, da opção que eles fizeram, Lembra quando a serpente vem e diz, olha, come do fruto. O dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. O que a serpente estava propondo? Tenham um conhecimento rápido. Recebam um conhecimento de maneira rápida e fácil. Só tem um preço, não tem Deus nesse conhecimento. E eles optaram por esse conhecimento. E a partir daí agora eles viam Deus como um inimigo.
Quando Deus chega no jardim, eles correm, eles se afastam, eles se escondem, né? Então olha o perigo de um falso conhecimento. Também falamos na semana passada acerca de hoje muitos, e infelizmente não só lá fora, mas dentro das comunidades, das igrejas, muitas pessoas que estão escolhendo viver o seu prazer, né? Viver pelo prazer como fim, como a meta de vida. E isso tem um nome, se chama hedonismo, né? O hedonista, ele vive pelo prazer, ele quer sentir prazer, e o prazer é o que motiva a sua vida. Então muitos hoje escolhem o prazer, hedonismo, ao invés de obedecer cristianismo. Também falamos, né, acerca da dopamina. Lembra que nós falamos, né, a dopamina em si não é ruim, o problema é o que nós usamos para produzir dopamina. Lembra, falamos, o viciado, a cocaína gera dopamina. Um abraço de uma pessoa querida para você gera dopamina. Um beijo de alguém especial para você gera dopamina. Então eu acredito que gera dopamina em nós, que o relacionamento precisa gerar, que a intimidade com Jesus precisa gerar. Mas muitos hoje estão buscando, né, a dopamina onde? Aqui nas redes sociais, né, aqui de maneira virtual. E aí assim, quanto mais envolvidos, mais distraídos digitalmente nós estivermos, mais perdidos espiritualmente nós estaremos. E eu pensava nessa semana, quanto mais o nosso celular continuar aberto, mais fechado a nossa Bíblia estará. Quanto mais tempo nós passarmos com o nosso celular aberto, infelizmente mais tempo a nossa Bíblia passará fechada. Então é só para a gente ter aí, né, um panorama. Se você não esteve aqui em uma dessas, eu te aconselho, entra lá no canal da comunidade YouTube, Comunidade Tetelestai, tem as 3 mensagens lá, você pode ouvir na íntegra, e foi um tempo muito abençoado. Mas vamos lá para aquilo que Deus tem para essa noite, é a última noite desse tema, e eu quero falar um pouco acerca disso. Temor gera santidade. Nós já falamos que a intimidade gera temor, mas hoje nós vamos falar acerca do temor gerar santidade na nossa vida. Observa comigo essa frase: nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo grau de consciência que o criou. Olha só, nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo entendimento que criou esse problema. Isso não está na Bíblia, irmão, isso é Albert Einstein que fala. Mas olha como é intenso o que ele está falando, como é profundo. Muitas vezes nós estamos querendo resolver o problema que nós mesmos geramos. Então a própria mente que gerou, às vezes está buscando resolver, né? Buscando consertar isso. E ele está dizendo algo que realmente é uma verdade. Nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo grau do qual grau de consciência que o criou, tá bem? Mas isso é só para a gente pensar um pouquinho, porque verdadeiramente o que importa para nós é a palavra de Deus. Eu já quero pedir para que você abra a sua Bíblia aí, lá em 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo de número 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. E observa comigo o que está escrito aqui. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vou ler aqui na versão da 1611, da King James, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora eu quero observar com você o texto que está em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, carta de Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. E diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso já merecia um glória a Deus e um aleluia. Se estivesse conectado, eu vou ler de novo aqui, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Não vai abençoar, Ele já nos abençoou, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor. Sabe, pensa hoje aí, se você tem a plena convicção daquilo que Deus espera de você, da expectativa que Deus tem para a sua vida. Será que hoje você conseguiria me dizer, com certeza, o que Deus espera de você? Pelo menos uma coisa que Deus espera de você, né? E eu sei que a gente fica pensando, eu não tenho certeza, pastor, do que Deus quer de mim como profissional, eu não tenho certeza do que Deus quer de mim de maneira ministerial, eu não tenho nem certeza do que Ele quer de mim como pessoa. Mas esses textos aqui já nos deixam pelo menos uma certeza. Esses dois textos já nos deixam a certeza de algo que Deus espera. Os dois textos deixam muito claro que Deus espera de nós a santificação. O texto diz, sede santos como eu sou santo. O texto de Efésios diz que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Eu sei que quando fala em santificação parece uma palavra, pastor, não faz sentido com a minha vida, parece isso algo meio difícil de atingir, difícil de alcançar. Por isso que nós precisamos entender do que se trata a santificação e como ela funciona, né? A santidade que Deus espera não tem apenas a ver com aquilo que cremos, porque todos que estão aqui, eu não tenho dúvida que creem em Deus, creem na palavra, creem em Jesus, creem que Jesus foi para a cruz, creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou, creem que Jesus um dia vai voltar, amém? Aleluia. Então não tem a ver com o que cremos, mas tem a ver com aquilo que vivemos a partir do que cremos. O que Deus espera da gente, né, o desejo de Deus, não é apenas uma teoria, não é algo apenas, o que Deus tem a expectativa, não é apenas de uma vida teórica, daquilo que falamos, né, mas que aquilo que acreditamos produza algo na nossa vida, que seja muito mais do que teoria, né, mas que seja visto em nossa vida. E aqui agora tem a ver com a santificação. E nós precisamos compreender a santificação, nós precisamos entender esse processo, nós precisamos corresponder a essa expectativa de Deus. Qual é a expectativa? Sede santo, como eu sou santo. Pensa como é maravilhoso, Deus nunca vai nos pedir aquilo que nós não possamos ser. Deus, como foi até orado aqui, Deus sonda o nosso coração, Deus nos conhece, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, não é assim? Deus sabe. Então, Deus não pede aquilo que não seja possível, né? E até por quê? Porque Deus se envolve com os elementos que podem nos levar à santificação. Sabe, nesse processo de santificação existem muitos elementos envolvidos, mas os principais deles, sem dúvida alguma, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. No processo de santificação, muitos elementos podem fazer parte, estar envolvidos, mas sem dúvida os mais importantes são o Espírito Santo e a palavra de Deus. E é claro, né, que nós somos conduzidos na palavra e conduzidos pelo Espírito Santo debaixo do temor ao Senhor. Pensa comigo uma história, pensa comigo assim acerca de um rapaz que vive na cidade de Araucária e ele se chama Cristão. E ele vive aí num bairro de classe baixa, né? Ele vive uma vida muito tranquila, muito limitada, uma vida até mesmo muito escassa. Só que um dia, esse cristão descobre, o nome dele é Cristão, tá bom? O cristão descobre que ele faz parte de uma família real.
que ele não sabia, ele estava vivendo aí, né, de maneira, muitas vezes na necessidade, na precariedade, mas ele descobre que ele veio de uma família real. Pensa comigo, então agora o cristão vai passar a viver num palácio, agora o cristão vai viver em meio à realeza, agora o cristão, ele vai ter mordomo, até porque faz parte da realeza isso, né? Então isso são coisas que ele recebeu pela família a qual ele pertence e que ele nem sabia. Agora diz para mim, tudo isso é dele, vai fazer parte da vida dele, o palácio, a vida real, tudo aquilo que tem no palácio ele vai desfrutar. Mas uma coisa nós precisamos compreender, agora o cristão vai precisar aprender a caminhar como alguém da família real. Ele recebe tudo que é herança da família real, mas agora ele precisa aprender a se comportar como alguém da realeza. Ele vai ser inserido nisso, e ele não fez nada, é da família, vai morar no palácio e um dia quem sabe vai até herdar o trono, mas agora precisa caminhar como um príncipe. Agora precisa aprender a viver como alguém que é da realeza, né? E por que é que eu digo isso? Porque isso fala muito da santificação que nós vamos falar hoje aqui. Essa pequena história, uma história simples, fala, na verdade são 3 posições, né, com relação à santificação. É a santificação posicional, é a santificação progressiva e a santificação final. Mas eu quero falar hoje acerca da santificação posicional, né, a posição, e a santificação progressiva. Então a vida, essa historinha aqui do cristão, fala para a gente isso, né? Vai nos dar esse entendimento. Então o cristão ele é posicionado numa família real, e agora a partir de posicionado ele vai ter que aprender a se comportar como alguém da realeza, né? Então o primeiro ponto que eu quero falar é acerca da santificação posicional, ou seja, o que é isso? A conversão. A santificação posicional fala da conversão. E ali eu coloquei porta, por quê? Porque, olha, entenda isso. Ainda não vi. João 10:9 diz, eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. É Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então olha só, é a salvação posicional, né? Ainda nós teríamos ali o texto de Atos 26:18, que diz, para abrir-lhe os olhos e os converterdes das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, e a herança entre os santificados pela fé em mim. Nesse momento é quando Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, mas ele está falando aqui acerca da salvação, e está falando acerca da salvação posicional. Nós ainda poderíamos citar 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo, com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está falando do quê? Da santificação posicional, está falando da conversão, está falando da salvação, né? Então a santificação posicional, ela é posicional por quê? Porque Deus nos deu uma nova posição por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho nós somos reposicionados. Por meio do Evangelho nós não somos mais pecador, mas somos santo, né? Não é mais um pecador lutando para ser santo, agora é um santo lutando para não pecar.
caminhando, aprendendo para não pecar, mas mudou a condição. Fomos colocados, né, na justificação em Jesus, na santificação nesse lugar. Assim como o cristão, né? O cristão sai do lugar que vivia agora para ter uma nova família, para morar em um novo palácio, viver na realeza. Queridos, nós precisamos lembrar que antes de nascer de novo, todos vivem distantes de Deus. Antes do novo nascimento, todos vivem afastados de Deus. Então, antes de tudo, o homem precisa ser colocado na posição, né, de santo. Isso acontece como? Através da palavra na salvação. Você ouve a palavra ela traz para nós a verdade do Evangelho, nós entendemos quem nós somos, entendemos quem Ele é e o que Ele faz por gente como a gente. Isso é o Evangelho. Entendemos que somos pecadores, entendemos a graça e o favor de Deus, através da palavra nos arrependemos e nos convertemos. Isso é santificação posicional. Somos colocados nessa posição, através da salvação pela palavra. Então a primeira coisa que nós vamos entender nesse posicional é o quê? Nós começamos a entender que a gente é diferente de Deus. A gente começa a entender, né, que a gente ainda pratica obras más, obras que desagradam. Não é assim? Quando a gente se converte, não é converter, virou santo, ficou 100% de um dia para o outro. Não. A gente começa a ver que a gente pratica coisas ruins, coisas más. Diante de Deus a gente começa a ver essa realidade. E como se chama isso? Temor. Temor do Senhor. A gente começa a entender que a gente é diferente. E aí quanto mais a pessoa abre o coração, ela se arrepende dos seus pecados, ela confia no poder do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, então ali o que acontece? Ela nasce de novo, ao que a Bíblia chama de novo nascimento, né? Então nasce do Espírito, e agora ela tem o quê? Uma nova posição diante de Deus Santo. Agora somos posicionados na santificação, através da salvação pela palavra, né, nesse lugar de salvação através da palavra. Então, agora, o corpo ainda tem muitos hábitos ruins, entende? É o primeiro passo, a santificação posicional. Entreguei minha vida para Jesus, fiz de Jesus o meu Senhor, reconheço Ele e agora eu estou posicionado. Santificação posicional. Mas isso é o começo, né? Então, ali nós vamos ver que o corpo ainda tem hábitos ruins, que a gente ainda tem pensamentos ruins, que a gente ainda se inclina para aquilo que é errado. Não é à toa, né? Então, quando a pessoa abre o coração, se arrepende de todos os seus pecados e crê no poder salvador do sangue de Cristo, ela nasce de novo. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 12:2, que é necessário uma renovação da nossa mente. Não é isso? Ele diz, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimentai-vos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui, queridos, é o primeiro passo, a santificação posicional. Ocorre no momento da conversão, no momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, reconhecemos o senhorio dele. E aí o que vem agora? Agora vem a segunda parte, a santificação progressiva, que aqui nós vamos chamar de caminhada cristã ou caminho. Lembra que na santificação posicional Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Mas aqui na caminhada cristã, no caminho, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. Porta, né? No primeiro estágio. Mas agora na santificação progressiva, ele diz o quê? Eu sou o caminho. 2 Coríntios 7:1 ainda diz assim, olha, tendo portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Aonde? No temor a Deus. No temor a Deus a santidade é aperfeiçoada. Hebreus capítulo 12, verso 13 a 15 ainda diz assim, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie
para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Examinando diligentemente, para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então agora nós estamos falando o quê? Da santificação progressiva. Primeiro passo, santificação posicional, conversão. Entreguei minha vida para Jesus, é a porta, é o acesso. Estou na posição de salvo. Estou na posição, fui colocado na posição de santo. Mas e agora, a santificação progressiva? Ela é progressiva porque nós devemos aprender a viver a santidade gradualmente. É aqui que talvez está a explicação de muitos terem uma vida cristã oscilante, inconstante, superficial, porque a gente pensa assim, não, eu entreguei um dia minha vida para Jesus, pronto, tudo aconteceu. Não, isso é posicional. Agora, pronto, fiz uma oração aqui para ergui minha mão e falei que queria Jesus como meu Senhor, tudo mudou, tudo aconteceu. Não, essa é a porta, esse é o acesso, essa é o começo da caminhada. Mas a santificação progressiva, né, é como a história do cristão. Agora ele vai ter que aprender a ser um nobre. Ele foi inserido na família, ele recebeu o que não merecia, mas agora ele precisa aprender como, né? Então é aqui que entra a santificação progressiva. Isso é, né, viver o temor do Senhor. A partir disso, né, o que é o temor do Senhor? Evitar o pecado e deixar que o Espírito Santo e a palavra nos transforme. Às vezes a gente pode ver alguém que tem 30 anos que entregou a vida para Jesus, mas a vida não mudou. Talvez até piorou em relação a comportamento, né? Por quê? Porque recebeu a santificação posicional, mas parou ali, estagnou ali, né? E não tem a ver com isso. Então vamos pensar um pouquinho. Na primeira ele fala então que porta fala de acesso, né? Lá na santificação posicional, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é o acesso, então fala de um acesso. Querido, acesso, para que serve um acesso? Para se entrar, para se ter acesso a um ambiente. Para que serve uma porta? Para que alguém possa adentrar a um ambiente. Para isso existe um acesso. E o que Jesus está dizendo? Eu sou a porta, eu sou o acesso, aquele que passa por mim, que entra por mim, salvo, aleluia. Só que nós precisamos entender que acesso não é para ficar parado. Ninguém para numa porta, porta é para se passar, amém? Porta é se entrar em um novo ambiente. Você estava lá fora, para entrar aqui, o que você precisou fazer? Passar pela porta. Então, muitos cristãos, eles chegam na porta, mas param. Tem muito cristão parado nesse posicional, que está parado. E sabe qual é o problema de quem para na porta? Impede que os outros tenham acesso. Quem para na porta, impede que os outros adentrem. Está entendendo? Jesus está dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Às vezes a gente está dizendo, por que fulano ainda não foi salvo? Talvez porque eu estou na porta impedindo o acesso dele a Cristo. Porque como eu parei na santificação posicional e não caminhei, não me aprofundei, né, eu estou obstruindo o acesso. Eu estou obstruindo a passagem. Mas hoje nós vamos entender em nome de Jesus. E nós vamos liberar esse acesso. Nós vamos adentrar. Nós vamos caminhar. Vamos passar, né, dessa santificação posicional. Então nós precisamos entrar. Sabe, infelizmente hoje, talvez muitos cristãos estão nessa condição. Na santificação posicional. Sou salvo. Estou aqui. Parei. Estagnei. Mas eu preciso dizer isso para você. A santificação posicional não é o fim, é o começo. Se ele diz porta, é porque é a entrada. Então não é o fim, é por onde se entra.
não deveria se parar. Por que muitas vezes nós comprometemos o que Deus nos deu como encargo e responsabilidade? Porque paramos aonde não deveríamos parar. Porta é lugar de acesso. E agora, quando nós falamos no posicional, difere, é diferente. Há uma mudança. Opa, tem uma escada aqui. Deixa eu achar um volume. Vem cá, pastor Jonathan, me ajuda aqui com essa escada. A gente desenha, a gente ilustra, a gente faz de tudo para você entender, irmão. Mas o importante é você entender a palavra. O que nos transforma não é sentimento, não é arrepio. Arrepio hoje a gente sente, amanhã a gente não sente mais. Mas aquilo que a gente entende, o entendimento que a palavra de Deus gerar em nós, tem poder para mudar a nossa vida. Por isso hoje eu creio sim, que nós podemos sair do posicional apenas, que nós podemos sair da porta, que nós podemos sair do acesso e adentrar lugares mais profundos em Deus, não por arrepio, não por sentimento, mas por entendimento que a palavra de Deus vai gerar. Vem cá, meu amigo, me ajude aqui. Sabe, só não se machuque, por favor. A santificação progressiva, eu compararia ela a uma escada. E aí a gente usa para te ajudar. Vem para cá, pastor Jonathan, para esse lado aqui. O pastor Jonathan é o cristão. Materializou, é o cristão de fato. Então o cristão, ele é colocado no posicional. Vamos achar uns pecados aqui. Vem aqui, pastor Anderson. Vem aqui, Telvis. Me ajuda, uns pecados grande, barbudo. Vem cá, Osmar. Corre, mas tem que ser rápido, gente. O pecado é rápido. Infelizmente, o pecado é rápido. Vem. Ó, o que é mato antes cristão? Eu não quero ver o cristão cair. Cristão, aleluia. E aí o cristão, o cristão que é o nome, né? Tá no mundo lá. Vem cá. E os pecados no mundo tá junto com ele. Vem pecado, vamos lá. Não preciso explicar para vocês, seja. É isso aí, ó, entendeu? É isso aí mesmo, tá junto, não é assim no mundo? O que o pecado faz com ele? Leva para lá e para cá. Eita, o pecado, cola aqui, pecado, isso. Ó, o pecado é assim, não é? O pecado está ali. E o pecado quer dizer para onde ele vai, o pecado quer dizer para onde ele deve ir. Mas um dia o cristão ouviu a palavra, e pela palavra ele entendeu o que estava vivendo. E a partir do que estava vivendo, ele entendeu o que Cristo fez por ele. E um dia ele decidiu lá dizer: Cristo, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero fazer de Ti o meu Senhor. Cristo agora posiciona ele. Põe ele como santo diante de um caminho. Põe ele como santo. Mas o pecado é pecado, irmão. Você acha que o pecado vai ficar que nem eles aqui olhando? Ah, você vai? Vai com Deus. Não, o pecado está lá. O pecado agora nessa posição tem que ter um pouco mais de cuidado, de respeito com ele, mas ele está posicionado. Santo, né? Jesus mudou através da palavra, houve salvação, está mudando a história dele. Só que aqui, querido, nesse lugar posicional, e aqui é a santificação posicional, tirou do mundo, tirou dos vícios, tirou daquilo que vivia. Agora, hoje está na igreja, outra hora sabe Deus onde estaria numa quarta-feira, uma hora dessa. Posicional. Só que os pecados não somem. Os pecados não desaparecem. Aqui no posicional, querido, parece que vencer pecado é quase impossível. Pensa aí, irmão. Pensa na sua vida, pensa na sua rotina, pensa no seu dia. Isso mesmo, o pecado está rodeando. E ele está dizendo: mas agora eu sou crente, mas agora eu sou santo. E o pecado está aqui, ó, só tentando seduzir. Kiss-me, beijinho, tentando atrair. Não é assim, irmãos. No posicional é assim o dia todo, é o tempo todo a tentação, né? Então nesse lugar parece que resistir ao pecado é quase impossível, né? Então por quê? Porque continua no nível das coisas que antes o atraíam. Ele continua na mesma dimensão daquilo que atraía, do dinheiro, do vício, do prazer. Ele está no mesmo nível, porque essa é a santificação posicional, né? Então nós precisamos entender. No posicional, ainda que eu esteja em Jesus, a minha disposição é fazer o quê? O que eu gosto. O que me dá, não é aqui, eu estou aqui, eu até faço, mas se eu gosto. Eu até faço se me dá prazer. Eu até faço se eu achar que é bom para mim. E pior, né? Muitas vezes eu até uso o nome de Jesus para fazer. Eu estou dizendo, não, eu estou fazendo porque é para Jesus.
Não, é porque eu gosto, é porque eu quero, né? Nesse nível. Eu estou fazendo porque a verdade é porque me dá prazer. Por quê? Profissional, querido, nós estamos ainda mais ligados com a terra do que com o céu. Por que é que eu estou usando? Se parar a luz, eu agradeço. Por que é que eu estou usando uma escada? Porque a escada aponta para cima. A escada aponta para o alto, né? Mas só que nesse nível, ele ainda está com mais contato com a terra do que com o céu. Nesse momento, está entendendo, irmão? Por que você aceita no domingo e na segunda-feira é uma luta? Você fala, parece que tudo aquilo ontem foi mentira, porque você está na posição. Ele te coloca na posição, mas ele não falou para na posição, porque ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, mas ele sairá e encontrará pastagens. Então ele não manda ficar parado. É a gente que talvez para no posicional. Então aqui no posicional é difícil. É difícil resistir à tentação. Aqui no posicional a gente resiste uma semana, 10 dias, 15 dias, você cai e fala, não vou ser mais crente. Estava lá, santo, o que aconteceu? Mas por quê? Porque eu ainda estou ligado nas coisas da terra, né? No posicional, querido, é que existe a inconstância. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu sou um crente do reteté, ora eu estou quase desviado. Ora eu acredito, ora eu já não sei se creio. Porque aqui nesse lugar posicional que existe a inconstância. É aqui no posicional que existe a infidelidade com as coisas de Deus. Com Deus e com as coisas de Deus. É nesse lugar, no posicional. Sabe? Por quê? Porque no posicional a gente até faz. No posicional a gente carrega a Bíblia. No posicional a gente dá glória a Deus. No posicional a gente diz paz de Cristo. No posicional a gente faz, mas no posicional a gente ainda não é. No posicional a gente está fazendo como crente, como cristão, mas ainda está só na posição, né? Volto a dizer, o cristão vai ser colocado no palácio, mas se ele disser, mas eu vou viver aqui no palácio como eu vivia antes. Não tem como. Vai ter que ter a progressiva, né? Então, sabe, querido, sempre vai haver esforço, e muito esforço. Eu digo isso sempre, para que um gato fique dentro de um aquário, não é? Se a gente quiser colocar um gato dentro de um aquário, a gente vai ter que fazer muito esforço para ele ficar, sim ou não? Mas para um peixe é perfeitamente normal. O peixe não vive fora do aquário. Esse é o problema. No posicional, a gente está querendo viver num ambiente que a gente ainda não progrediu. A gente está querendo ser o gato vivendo dentro do aquário, então sempre é esforço, sempre é difícil, né? Então precisa haver essa mudança. E vamos lá, espera aí, gente, fica aí. O cachê está alto, está pago já na eternidade. Olha lá, Colossenses 3. Não, cristão, fica na posição, cristão. Fica na posição que você vai avançar, como o irmão orou aqui hoje. Não desiste do evangelho. Não retroceda no evangelho. Não, avança, progride, né? Então olha lá, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 5. Então, se ressuscitaste com Cristo. Quem ressuscitou aí em Cristo? Não. Querido, silêncio quem faz é morto. Vivo faz barulho. Se ressuscitastes com Cristo, aleluia, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ressuscitou com Cristo, busca as coisas de cima. Olha para o alto, calma, o cristão está doido para sair correndo já, viu? É assim que tem que ser. Busca as coisas de cima. Calma, ainda não, calma, amigo. Olha para cima, olha para cima. Esses pecados estão, afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Ressuscitou com Cristo, então agora olha para o alto. Ressuscitou com Cristo, então se apega agora com as coisas do alto e não com as coisas da terra. Por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então vós aparecereis com Ele em glória. Ó a glorificação aí, aleluia. Então vós também aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra.
Mortifica. O que ele está dizendo? Por que hoje você não se apega às coisas do mundo, que você está morto? Sabe qual é o problema? Tem crente que está vivo demais ainda. Tem crente que ainda está muito vivo. Então mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está entendendo? Nesse lugar a gente faz, mas nesse lugar a gente ainda não é. Nesse lugar a gente pode estar fazendo como crente, mas ainda não é crente. Pode estar fazendo como cristão, mas não é cristão. Então caminho, que é essa segunda parte, tem a ver com que ninguém entra num caminho para ficar parado. Todo mundo que entra num caminho é para trilhá-lo, caminhar é para avançar, é para que haja um avanço. E aí o que acontece? Agora no avanço, no caminhar, vai lá, cristão, as coisas começam a mudar. Não, peraí, para aqui. Não, pode ficar no nível que estava, peraí. Vamos fazer uma pergunta? Os pecados sumiram? A tentação sumiu? Mas eu te pergunto, elas estão na mesma dimensão que o cristão agora? Antes o cristão, desce um pouquinho cristão, não é retroceder. Antes, pode descer mais. Antes o cristão olhava de baixo para cima. E o pecado aqui, Está entendendo por que às vezes o pecado parece tão grande na nossa vida? Está entendendo porque às vezes parece tão difícil vencer o pecado? Porque talvez nós estamos ainda só na posição, só na santificação posicional. Mas ele começa a caminhar, ele entra na santificação progressiva, começa a avançar. Agora é ele que olha de cima para baixo no pecado. Calma, irmão, calma, você já vai para o céu desse jeito. Aguenta aí. O pecado não sumiu. As tentações não sumiram, e vou dizer, elas não vão sumir. Talvez é isso que Jesus estava dizendo, quando ensinou a orar. Livra-nos, na progressiva, eles não sumiram, mas agora ele não está mais na mesma dimensão do pecado. Ele não está mais no mesmo nível do pecado. E se mudou o nível, mudou a visão. Ele não vê mais o pecado como ele via aqui embaixo. Aqui são meus parceiros, Poxa vida, mas eu entreguei a vida para Jesus, mas vem junto. Mas aqui não, aqui ele começa a ver o pecado diferente. Aqui ele começa a ver o pecado por outro prisma. Aqui o contato do pecado já é diferente com ele. Já mudou. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Sabe, querido, do que te adianta hoje? Quem aqui gostaria de, esse final de semana, estar em Balneário Camboriú? Num apartamento à beira-mar. Quem não levantou a mão Jesus conhece teu coração, irmão. Todos nós. Mas imagina que você ganha um final de semana em Balneário Camboriú, num apartamento de frente para o mar. Faltou fé, porque eu já dizia amém. Jesus, tá ligado? Você ganha. Só que quando chega lá, você lembra que esqueceu da chave do apartamento. O apartamento é lindo. Tem uma cama maravilhosa. Tem uma hidro sensacional. Mas você está sem a chave. Não adianta olhar pela janela, porque sem a chave você não tem acesso. Sem a chave você não pode adentrar. Sem a chave você não pode desfrutar. Não sei se você está entendendo, mas mudar da posicional progressiva é uma chave para você desfrutar daquilo que João 10:10 diz. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por que vê abundante, mas não pode pegá-la, não pode desfrutá-la, porque não tem a chave? Mas hoje ninguém está te cobrando por chave. Hoje nós estamos dando de graça aquilo que de graça nós recebemos. A chave para acessar a vida abundante em Jesus. Aleluia. E qual é essa chave? Sair da posicional e começar a progredir. Sair da santificação posicional e partir para a santificação progressiva. Ali a visão muda, ali o contato muda, ali a direção muda. Sabe por quê? Porque quem está subindo olha mais para cima do que para baixo. Quem está subindo, ninguém sobe escada assim. A gente sobe assim, não é? Mas na posicional a gente está sempre assim,
eu fico preocupado com um crente que diz crer em Jesus, diz crer que Jesus vai voltar e que anda sempre assim. Porque um dia quando Jesus sobe, um anjo vai dizer para os homens que estão ali, varão galileus, o que está olhando no céu? Porque da mesma maneira que ele foi, um dia ele voltará. Ele foi para onde? Céu. Então não sei o que você está esperando de baixo. Se ele foi do céu e vai voltar da mesma maneira, é do céu que ele vai voltar. Então não é à toa que ele diz, olhai para as coisas do alto. Então aqui agora muda a direção, muda a dimensão, muda a influência. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Aguenta aí, irmão, vocês estão recebendo aí? Amém, glória a Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmão, existem testemunhas na terra, existem testemunhas no céu. Os anjos estão lá testemunhando. Vai lá, cristão. Não acreditamos em você, vai. Existe gente aqui ao nosso redor. E o que ele está dizendo? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. O que nós fazemos agora? Ele diz, deixemos de lado todo o peso. Irmão, às vezes não tem momentos que parece que é um peso vir para a igreja. Não tem momentos que parece que é um peso ficar num culto. Não tem momentos que parece que é um peso ler a Bíblia. Não tem momentos que parece que é um peso orar, vamos ser sinceros. Mas olha o que ele está falando, aonde que está o peso? Ele está dizendo, olha, tem uma nuvem de testemunhas. O que você faz agora? Você larga o peso. O que ele está dizendo? O peso que você está carregando é teu, não é do Evangelho. O peso que você está carregando não é de Cristo. E ele diz, larga o peso. Não só o peso, e o pecado que tão de perto nos... Ó o pecado aqui, ó, rodeia. Ele não está falando pecado, largue ele está dizendo, larga o pecado. A gente acha que a gente vai caminhar tranquilo quando o pecado... Irmão, até Jesus voltar, o pecado vai estar aqui, o inferno, o diabo vai estar aí, e ele vai fazer o papel dele. Então a nossa preocupação é estarmos posicionados em Deus. Saímos do posicional e ímos para a santificação progressiva, O pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Que lindo isso, né? Já viu alguém correr com paciência? Que loucura! Corramos com... Você imagina alguém correndo com paciência? Porque a carreira da fé é assim, a caminhada da fé é assim. Por que às vezes a gente fica desanimadinho? Por que às vezes a gente fica tristinho? Porque não está acontecendo, porque não aconteceu. Mas ele está dizendo, corra, mas corra com paciência. Corra com paciência, sem desanimar. A corrida que está proposta diante de nós. Como que eu faço tudo isso, pastor? Como que eu deixo de lado esse pecado que rodeia? Como que eu deixo de lado esse peso que me castiga? Como que eu consigo viver dessa forma? Correr, muitas vezes, pastor, eu não consigo nem andar. Deus, que muitas vezes eu chego aqui gatinhando, muitas vezes eu chego aqui, me arrastando. Como é que eu vou correr e pior? E mais ainda correr com paciência. Querido, o que ele começa, o escritor de Hebreus termina. Como é que eu faço tudo isso? Responde, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e assentando à destra do trono de Deus. Onde Jesus está? À destra de Deus no céu. Como é que você corre? Com paciência. Como é que você deixa o pecado de lado? Como é que você larga o peso? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para Cristo, sabe, é a progressiva. Então, até aqui, as tentações e os pecados, como é que era a cena anterior? Você lembra? Vamos voltar. Vem gente, corre, volta, cristão, voltou a cena, isso. Como é que era antes? Os pecados e as tentações estavam entre o homem e Deus. Ele até queria olhar para Deus, mas o pecado não deixava. Ele até queria buscar a Deus, mas o pecado não permitia. Não era assim? Então o pecado estava entre ele, o homem e Deus.
E agora? Como é que tá? Volta, vem. E aí ele vem. E ele começa na progressiva. Lembra antes, o pecado e a tentação estão entre o homem e Deus. Não, pode subir, não escuta o pecado, irmão. Bora, não dá ouvido para o pecado. E agora? Aonde o pecado está? Não está mais entre ele e Deus. Agora o pecado está até por volta, mas na frente está Jesus. Percebe como a progressiva muda? Por que a gente vive caindo? Porque a gente não saiu da posicional. A gente está aqui do ladinho do pecado. Lembra de Zaqueu? O que Zaqueu faz? Zaqueu não para na posicional. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, me convém pousar na tua casa hoje. E ele vai. Quando chega lá, Zaqueu se arrepende. Zaqueu, Senhor, se eu enganei, se eu defraudei, eu vou devolver. Era a prática daqueles que se envolviam com a profissão dele, roubar, enganar, cobrar impostos indevidos. O que o Zaqueu fez? O Zaqueu não ficou aqui, Jesus está aqui em casa, estou salvo, posicional, mas vou continuar enganando, vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar escondendo, vou continuar pecando. Não, Jesus entrou aqui e eu vou progredir. Senhor, eu defraudei, vou devolver. Você está entendendo o que é isso? Ele não continua parado perto do pecado, ele se afasta. A gente talvez não consegue caminhar na proporção que Deus tem. Por quê? Porque a gente só se posicionou, entreguei a vida para Jesus. Mas continua o mesmo ruim de sempre. Continua o mesmo sujeito que não perdoa ninguém. O mesmo sujeito que... Estamos ali no posicional dizendo, eu não sei porque a minha vida não mudou em Cristo. Porque a gente se posicionou, mas não progrediu. A gente aceitou o que Ele deu, mas não fez nada a partir do que recebeu. Aceitamos o que veio de graça, mas não demos valor a isso que para Ele custou tudo. Agora, a tentação, o pecado já não está mais entre o homem e Deus, agora ficou. Vai rodear, irmão, vai estar por perto. Você vai abrir um celular, a tentação vai estar ali. Você vai ouvir uma conversa, a tentação vai estar rodeando. Você vai sair na rua, a tentação vai estar lá. Mas agora, se você decidir na santificação progressiva, não está entre você e Deus. Agora você está olhando para Jesus, agora ela ficou para trás. E sabe o que eu acho interessante? E eu até pedi a ajuda do pastor Jonathan, porque tem a ver com ele. Ele sai da posicional e começa a caminhar na progressiva. E a minha pergunta é, ele cresceu? Me ajuda, gente. Ele cresceu? Ele cresceu? Calma, vocês estão ouvindo para o pecado, vocês erram. Ele cresceu na progressiva? Não, ele continua com a mesma estatura. E agora ele está em outro nível. Eu entreguei a vida para Jesus, não aconteceu nada, o céu não tremeu. Não, o céu tremeu no dia que Jesus se entregou por nós. O céu se abriu, o véu se rasgou. Eu virei crente e nada aconteceu, nenhuma... Eu continuo do mesmo... Quem não falou isso nunca na vida cristã? Me converti há 10 anos e continua do mesmo tamanho, não aconteceu nada, não fui promovido, não virei semideus, nada. Continuo do mesmo jeito. Porque na progressiva não é a gente que cresce, é o nível que muda. Por que agora o pecado se torna menor diante dele? Não é porque ele cresceu, é porque ele subiu de nível. Está entendendo porque essa luta parece... pastor, você não sabe os pecados que eu enfrento. Não, eu sei a posição que você não está. A questão não é o tamanho do pecado, a questão é a falta de a gente progredir na santificação. Então, quanto mais ele sobe, menos para baixo ele olha. Por quê? Porque o foco agora está no alto. Olhando para o alto, ele cresceu? Não, ele não cresceu. Ele está na mesma estatura, mas agora o nível mudou. E quem muda de nível, muda de visão. Quem mudou de visão começa a ver as coisas diferente. Começa a ver as coisas não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Será que isso não muda a nossa vida se entendermos? Se nos posicionarmos? Então antes o que era posicional agora é progressivo. E aí eu te pergunto, é difícil subir degraus? É difícil subir degraus? Não, eu acho que é difícil subir sem degraus. Olha que coisa linda, desce um pouco,
Irmão, você vai fazer academia hoje aqui. Vai subir, agora sobe de volta. Olha, o degrau ajuda para que ele suba com certa facilidade. O degrau não é para judiar dele. O degrau é para ajudá-lo a subir. O degrau não é para que ele não suba. Pelo contrário, o degrau é para que ele suba com menor esforço. Para que ele suba de uma maneira segura. Já pensou se essa escada de 3 degraus, outro aqui e outro aqui? É bem assim que alguns crentes querem. Chegar do posicional, já vira o pastor, do pastor já vira o querubim. Não, querido, tem degrau. Tem degrau. E o degrau é para que você suba com segurança. Glória a Deus pelos degraus. Glória a Deus pelos degraus. Então, irmão, derrubar da progressiva também não. Então subir os degraus não é difícil. Difícil é subir sem degrau. Porque o degrau, ele impulsiona o corpo para que todo o corpo suba. O degrau auxilia para que todo o corpo suba, né? O degrau auxilia para que todo o corpo se movimente. O degrau auxilia para que todo o corpo avance. Então a escada não é para dificultar a subida, é para facilitar. Sabe por que eu estou falando de escada? Porque escada fala de processos. Degrau fala de processos. A gente às vezes põe o primeiro, não, mas esse processo está muito doído, eu vou voltar para o lugar de segurança. Aqui está seguro, mas no lugar de segurança não tem avanço. No lugar de segurança não tem crescimento. E aí a gente fica burlando os processos que Deus põe na nossa vida. Você está querendo que Deus tire da tua vida aquilo que é processo dele para você subir. Tem coisas acontecendo na vida de gente aqui que não é para você parar. Está acontecendo porque você está parado. Não entendeu? Não é que está acontecendo para que você pare. Pelo contrário, está acontecendo para que você se movimente. Para que você entre na santificação progressiva. Sabe, eu acredito que nós não temos problema com subir. Porque o homem quer subir. O homem quer o cargo de chefe. O homem quer a plataforma, o homem quer a liderança, o homem não tem problema com subir. Não, eu acredito que nós temos problema com o processo da subida. Subir todo mundo quer, só que nós queremos subir do nosso jeito. E aí nós não aceitamos os processos de Deus. Muitas vezes nós queremos subir na vida espiritual, mas queremos subir sem esforço. Nós queremos subir de maneira rápida. Nós queremos subir da maneira mais fácil, né? Eu acredito que muitas vezes a nossa questão é essa. Queremos subir sem renunciar a nada. Pensou alguém subindo numa escada cheia de bagagem? Cheia de coisa arada? Cheia de tranqueirada? Não é assim que muitas vezes a gente quer sair da posicional para a progressiva com todas as tranqueiras. Mas o que ele disse em Hebreus? Largar todo o peso. Afasta do pecado. E corre com paciência a corrida que lhe foi proposta. Então o nosso problema muitas vezes está em aceitar os degraus. Está em aceitar os processos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos subir, mas queremos subir do jeito rápido. E falo isso em todas as esferas. No ministério, no trabalho, na vida pessoal. A gente quer subir, mas quer subir de maneira rápida. E aí quem quer subir de maneira rápida, sem esforço, o que é que faz? Sobe de elevador. Porque no elevador a gente sobe rápido, não é? Você só entra e pam, bate lá o número e vai subindo. Só que sabe qual é o problema do elevador? Né? Que no elevador o corpo não se movimenta. Na escada o corpo é movimentado. Na escada o corpo avança. Na escada o corpo é fortalecido. E agora no elevador o corpo engorda. O corpo ganha peso. O corpo ganha obesidade, não é isso? Vai ficando, né? Por quê? Porque só perto, não tem esforço, vamos subir. E aí quando chega em determinados andares, não tem a força e a resistência que só os degraus dariam. Aí porque a gente subiu rápido, subiu no elevador. Aí quando chegou no andar, não tinha resistência.
não tinha força para enfrentar o que aquele andar ofereceria. Por quê? Porque quisemos subir de maneira rápida, né? Então não é fortalecido, então não tem estrutura, não houve aquilo que só a santificação progressiva poderia lhes dar. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Dá um forte aplauso a Jesus, a nossa equipe aqui. Pode deixar a escada aí, pode deixar ela aí. Que Deus abençoe. Sabe, queridos, muitas vezes nós pegamos o elevador das mensagens egocêntricas, das mensagens que falam com o nosso ego e não são cristocêntricas. Nós queremos aquilo que nos amassageia. Muitas vezes nós pegamos o elevador dos testemunhos que alegram o nosso ego, que massageiam o nosso ego. Muitas vezes nós pegamos o elevador das mensagens de autoajuda. No elevador tem mensagem de autoajuda, mas na santificação tem ajuda do alto. Olha a diferença. No comodismo, no posicional a gente quer autoajuda, na progressiva a gente quer ajuda do alto, quer ajuda de Deus, quer ajuda da palavra. Sabe, muitas vezes nós pegamos o elevador da oração dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Sabe, um dia desses um irmão falou: pastor, ora por tal situação lá. Eu falei: não vou orar não, irmão, você é crente, você é cristão, Deus te ouve do mesmo jeito que Ele me ouve. Você tem o mesmo acesso a Deus. Já tem gente pensando assim: ô pastor preguiçoso, nem orar quer. Não, querido, eu quero te apontar para Deus, eu quero te apontar para um relacionamento com Deus, que você entenda que Deus te ouve, que Deus te vê, que Deus te conhece, que Deus sonda o teu coração. Mas muitas vezes nós estamos assim, no elevador: essa mensagem gostosa, olha, esse testemunho vai acontecer comigo também. Você não pega o testemunho de Paulo para você, você não pega o testemunho de Pedro para você, você não pega o testemunho da Ananias para você. A gente só pega o que é gostoso para nós. Será que não temos um pouquinho de hedonismo no nosso coração? Prazer, 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 prazer. E como eu disse, a pior coisa é ter prazer naquilo que gera tristeza em Deus. Como ter prazer naquilo que entristece a Deus? Por isso eu te digo, querido, não despreze os processos de Deus para a sua vida. Não despreze. Pastor, mas está doendo. Sabe, tem crente que é assim, esse bebezinho aqui que só engatinha. Só pode dar para ele leitinho. Não dá para dar algo mais que, já deu uma já deu uma intoxicação espiritual. E aí estamos sempre assim, engatinhando. Não despreze. Vamos engatinhar, vamos. Mas daqui a pouco a gente vai sentar. E daqui a pouco a gente vai ficar de pé. E daqui a pouco a gente vai começar a andar. E daqui a pouco a gente vai começar a correr. Mas tudo isso é processo. Ninguém sai daqui para aqui, Não, vai ter que sentar. O pai vai pegar pela mão, vai começar a andar. Vai cair algumas vezes, vai se machucar, mas o pai vai estar do lado para dizer: eu te levanto de novo, meu filho, bora caminhar, porque faz parte do processo. Para todas as perguntas da vida existem respostas. E te digo mais, para muitas perguntas, existem muitas respostas. Já viu isso? Tem perguntas que se você fizer, sai um monte de resposta. Mas existem perguntas que apenas uma resposta é a certa. Qual o caminho para Deus? Qual o caminho para Deus? Qual o caminho para Deus? João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existem algumas perguntas que só tem uma resposta certa. Existem perguntas que tem várias, mas existem perguntas que apenas uma é a certa. Quer um exemplo natural disso? Você está guiando seu carro pela via expressa e de repente você se depara com um semáforo. E naquele exato momento o semáforo fica vermelho. Qual é a resposta? Pare. Não tem outra. Vermelhou, estou transitando, eu paro. Mas tem gente que vai dizer assim: eu não paro em sinal vermelho, porque tem perigo de eu ser assaltado.
Eu não paro em sinal vermelho porque é arriscado. Então o que eu faço? Eu olho para cá, eu olho para lá e vou. Espero que não seja ninguém daqui assim, né? Mas tem gente que fala isso. Eu não paro em sinal vermelho com medo de ser assaltado. Outra resposta mas qual é a resposta certa? Pare. Qual é a diferença? Que para o código de trânsito é apenas uma sugestão. Olha, sinal vermelho, se quiser, pare. Mas para o outro é uma implicação. Pare. Sabe qual é o problema? Que quando nós ficamos só na posicional, para nós a Bíblia é só uma sugestão. Orar sem cessar, se eu quiser. Não deixei de congregar como é costume de alguns, se eu quiser. Permitai-vos ser cheios do Espírito Santo, se eu tiver afim, porque para mim é só uma sugestão. Mas na progressiva já não é mais sugestão. Não é, olha, tem uma sugestão, não. Para mim é vida. Eu não sei se entende, o código de trânsito para alguns fere e viola os seus direitos, mas para outros salva e protege. Será que não é igualzinho assim para alguns crentes? Não, a Bíblia, às vezes a forma que é pregado viola o meu direito. Quem aqui acha que tem direito? Não responde. Eu vou te dar um conselho, nunca ore para Deus pedindo o que é teu de direito. Não, pastor, mas eu já fiz até campanha pedindo o que é meu de direito. Restitui, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Sabe, querido, se nós fôssemos orar dizendo, Deus, me dá o que é de direito, sabe o que aconteceria? Abririam-se o chão e nós seríamos engolidos, porque o que nós merecíamos, o que era nosso de direito, era juízo, era condenação, era eternidade de sofrimento. Então não tem a ver com direito, tem a ver com graça. E às vezes a gente está dizendo, olha, isso fere os meus direitos. Não, eu não tenho direito de nada. O meu direito era castigo, condenação. Sabe, será que muitas vezes não tem crente vivendo assim? Sabe, infelizmente para muitos a Bíblia é só uma sugestão. E Deus não deixou a Bíblia para ela ser uma sugestão. Ela é a condição da nossa vida. Ela é você está vendo por aí que agora está sendo votada uma PL, já foi aprovada em primeira instância ontem, para tirar alguns versículos, que vai começar a ter uma censura. Vai ter uma segunda votação aí. Eu não entendo muito de política, eu vejo por alto, mas eu pego o que me interessa. E aí eles vão, se colocar lá algum versículo que eles possam dizer que incita o ódio, vai ser. Mas eu fico pensando, o que eles estão dizendo? Eu vou tirar a Bíblia da mídia. Eu vou tirar a Bíblia da internet. Eu vou tirar a Bíblia do Facebook. Eu vou tirar a Bíblia do Insta. Mas será que era esses lugares que Deus queria que a Bíblia estivesse? Pode tirar do Insta, pode tirar do Face, pode tirar da internet, mas como diz o salmista, só não tira do meu coração, porque eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O problema é que para muitos querem se tirar do Insta, ele não tem mais Bíblia. Se tirar do Face, não tem mais Bíblia. Ninguém foi brigar porque tiraram a Bíblia das escolas. Ninguém foi brigar porque tiraram a Bíblia dos tribunais de justiça. Mas não mexe na internet. Querido, comece a colocar a palavra de Deus no teu coração. No teu coração. Podem tirar a internet, podem tirar o que for. Se ela não estiver no teu coração, ninguém pode tirar aquilo que está dentro de você. Sabe, é coisas para a gente pensar. Não sei se você lembra, já estamos indo para o final. Sabe, às vezes nós estamos fazendo coisas que nos agradam, que nos dão prazer, mas que não é o que Deus queria, porque a gente está dizendo, não é fácil não. E aí a gente até diz, eu sou livre, porque estou na santificação posicional. O que é santificação posicional? Jesus nos tirou do Egito. Jesus nos livrou de Faraó. Parece que está preso ainda, irmão. Está escravizado ainda. Nós somos livres em Cristo Jesus. Agora pensa comigo. Deus levanta Moisés, Arão para auxiliar Moisés, e livra o povo do Egito. Livra o povo de Faraó. Foi ou não foi?
Fala a Faraó que meu povo vai celebrar uma festa para mim no deserto. Manda ele liberar. Tem as pragas, tem a relutância, mas o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mas chega um momento que o povo sai livre. Livre para o deserto. Livre. E estão indo. Livre, sim ou não, gente? Livre de Faraó, da glória. Livre do Egito, diz aleluia. Mas estão livres. E o que vem atrás deles? Faraó e o seu exército. Estão ali, ó, perseguindo. Vocês foram livres, mas eu estou na cola. Vocês foram livres, mas... E quem é que eles vão alcançar? Quem para. Quem é que é mais fácil de pegar? Quem parou na caminhada. Lá no Egito era gostoso, tinha cebola, tinha... Meu Deus do céu. Tinha alho, que saudade do Egito. Aí para. Aí Faraó diz, esse aí não precisou nem correr para pegar. Ele esquece, ele não tinha, não havia hebreus ainda para ele saber que ele tinha que correr com paciência. Mas quem não corre, irmão, quem não para, continua. Não está na posição. Gente, eu estou livrando vocês do Egito. Eu estou livrando vocês de Faraó. Estamos livres. Aí eu paro na porta do Egito. Estou salvo. Estou liberto. Foi isso? Não. Corre porque vocês têm um destino. O destino de vocês não é o Egito. O destino de vocês não é o deserto. O destino de vocês é Canaã. É a terra prometida. É para lá que vocês vão. E aí enquanto estão indo, o faraó vem atrás. Os exércitos do faraó vêm atrás. E alguém olha e fala, não, vamos parar de correr porque eles continuam atrás. Não para de continua. Quando chega de repente, não por acaso, porque a minha Bíblia diz, e Deus os conduziu pelo caminho do Mar Vermelho. Eles não chegaram no Mar Vermelho por acaso, era caminho. Para você crer, diga caminho. O Mar Vermelho fazia parte do caminho. Olha o degrau. Quando chega no Mar Vermelho, Moisés olha para Deus e diz, agora Senhor, o que vamos fazer? E aí Deus fala, Moisés, por que você está falando comigo? Fala com o povo. Por que você está falando comigo, Moisés? Falando com o povo hoje aqui, amém? E ele diz o quê? Fala para o povo que progrida. Fala para o povo que marche. Fala para o povo que não pare. Fala para o povo que avance. Mas Senhor, tem um mar vermelho, avança. Quando eles esse é o nosso problema. A gente quer ver o mar se abrir para avançar. Mas Deus não falou, eu vou abrir o mar. Deus falou, avança, avança. Por que a gente vem num culto e não vem no outro? Porque o mar não se abriu. Mas Deus não falou que ia abrir o mar. Deus falou para andar, mesmo se o mar estiver fechado. Avança, Moisés. Está falando comigo. Tem alguém entendendo isso? Irmão, nós já colocamos ali, nós já ilustramos aqui. Quer que eu plante para você crer? Avança, diz para elas aí, avança, Carol, avança. Como é que é o avança? Eu vou fazer também, vai que gente assim, vamos lá, avança. Se não der para entender aqui, entende aqui. Se não der para receber aqui, recebe aqui. Avança, avança. Senhor, o que nós vamos fazer? Povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Sabe o que acontece? Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer fazer biquinho com Deus. Se não abrir o mar, eu retrocedo. Se não abrir o mar, não venho mais. A gente começa por fases. A gente fala assim, se não vier mais, eu não oferto. Se não abrir o mar, eu não oferto. Se não abrir o mar agora, além de não ofertar, não dou mais glória. Agora, se não abrir, e nem venho mais. A gente acha que nem criança mimada com Deus. Eu quero e eu quero. E aí Deus acha que olha e diz, quem é você para querer alguma coisa? Você tem coragem de me pedir algo depois de tudo que eu já te dei? E aí o povo marcha. Quando marcha, o que acontece? Você viu hoje? Nós estamos cheios de efeitos especiais, irmão. Não tem como, irmão. Vou fazer de novo, Marcelo. Aqui é pregação em 2D. Se os irmãos, os obreiros fossem mais rápido, essa hora já estava respingando água nos irmãos, que era 3D daí. O mar se abre. O que acontece? O povo começa a caminhar.
caminhar entre aquilo que até aquele momento parecia impossível. Eles começam a caminhar naquilo que parecia impossível. Estão caminhando. E aí quando estão caminhando agora fala, agora o inimigo vai deixar em paz. O inimigo deixa? O inimigo vem atrás. Olha só, irmão, está entendendo? Irmão, eu vou ficar de joelho. Você que vive dizendo, cara, eu vou parar porque o inimigo não para. Ele não vai parar. Eu vou desistir porque a luta está aí. A luta vai existir. A única coisa que eu não posso é parar. Você está pensando em fazer a única coisa que você não deveria pensar. Parar. E eles estão ali, estamos no mar. Deus abriu o mar, eu vou passar. Eu vou parar no mar, irmão? Vou passar. E eles passam. Quando chega o último lá do povo de Deus, Faraó vem vindo. Por onde? Vamos recapitular. O povo chega na beira do mar. Mar tem o quê? Mar tem o quê? Água. Eles passam por entre o quê? O povo de Deus caminha entre as águas. E aí o inimigo vem vindo. O inimigo está vindo. Só que quando o inimigo está vindo, o último do povo de Deus já passou. E quando o último do povo de Deus passa, o que acontece? Ó mar. As mesmas águas que se abriram, agora se fecham. Você não entendeu? Eu explico. A mesma água, as mesmas águas que salvaram o povo de Deus, acabaram com inimigos. As mesmas águas que fizeram o povo de Deus chegasse ao destino, são e salvos, acabaram com os seus inimigos. Como não crer na água? Como não crer na palavra? Como não crer? Sabe, querido, é pra gente. Então, infelizmente, na vida daqueles que a Bíblia é só uma sugestão, não há vitória contra os inimigos da tentação, do pecado, da inconstância, da infidelidade. Agora, na progressiva, a Bíblia é norte, a Bíblia é direção, a Bíblia é proteção, a Bíblia é vida, a Bíblia é tudo. Sabe, não é sobre ter que obedecer, é sobre querer obedecer. Aqui, ó, aqui eu tenho que obedecer, aqui eu quero. Palavra, ó, eu prego e subo, hein? Ó, eu quero viver, eu quero ver vocês pegarem eu na câmera agora. Já era, né? Eu quero obedecer. Sabe, a gente não está sendo respeitoso com Deus aqui. Eu não estou fazendo ilustração sem base bíblica. E pior, está aprontando para as nossas fraquezas. Não que a gente vai vencer de qualquer jeito. Só que a gente faz, sabe por quê? Porque daqui a um ano você ainda vai lembrar da escada. Você vai se pegar dias de semana dizendo, caramba, aquela história da escada lá não saiu da minha cabeça, né? E aí estamos indo para o final. Nossa, eu voltei tudo aqui. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura. Que é a escritura? Palavra. Toda. Até aquela parte que você não gosta. Porque o crente posicional, ele tem porções da Bíblia que ele gosta. Essa eu gosto, essa me faz bem. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, palavra, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama Jesus, posta eu amo Jesus, é quem tem os mandamentos e obedece. Lembra quando alguém fala, Jesus, esse povo te honra. Jesus fala, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez hoje alguém olharia e dizia, olha, ela te honra, me honra com status, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, querido, no posicional tem a ver com o que eu escuto. Vai ficando de pé, por favor. No posicional tem a ver com o que eu escuto. Agora no progressivo tem a ver com de quem eu escuto. Que agora no progressivo eu estou olhando
estou vendo, eu estou me aproximando. Então agora é mais do que apenas de quem eu escuto, é de quem eu escuto. Pastor, vem aqui rapidinho, nós terminamos. Rápido, corre, irmão. Você está no posicional, querido. Fica aqui no posicional, aqui, ó. Ó, no posicional. Se isso aqui se abala, ele é abalado, ó. Isso aqui balança, ele balança, ó. Porque aqui a estrutura balança. Agora sobe no progressivo. Ó, aqui eu abalando, mas agora ele está numa estrutura, não sei se você compreende. No posicional a gente ainda é abalado. No posicional ainda a gente é abalado. Agora no progressivo, para nos abalar, tem que abalar a estrutura em qual nós estamos. No posicional nós somos abalados toda hora. Ixi, agora está o governo, agora vai acontecer não sei o quê, nós estamos tudo abalados, ó. Agora no progressivo, para abalar ele, tem que abalar a estrutura em que ele está. E aí você me diz assim, quer vir pregar, irmã? Somos uma só carne. Aí agora para abalar ele, tem que abalar a estrutura que ele está aí. Você pensou assim, mas é fácil abalar, ele está na escada. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, progride, avança, continua, caminha. Eu vou comparar, vou assemelhar esse homem sábio a um sábio que construiu a sua casa sobre a escada, não, sobre a rocha, aleluia, e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não foi abalada, ela não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. O vento abalou o mar abalou as ondas, tudo ao seu redor, mas aquela casa sobre a rocha não foi abalada. Sabe, eu não posso te dizer que os ventos contrários vão acabar. Não, e eu jamais faria isso. Primeiro, porque eu tenho compromisso com Deus. Então eu não posso te dizer os ventos contrários vão acabar, a doença vai acabar, a escassez muitas vezes financeira vai acabar, o problema familiar vai acabar. Não, eu não posso dizer isso. Eu também não posso dizer que as tempestades vão cessar. Também não posso. Eu só posso te dizer a única coisa, e eu digo com autoridade, mesmo que os ventos não passem, mesmo que a tempestade não passe, se você estiver fundamentada sobre a rocha, vento não te abala, tempestade não te abala, problema não te abala. É sobre aquele a qual nós estamos. Então pensa nisso. Santificação posicional. Vai ficar na porta ainda, impedindo que a tua família acesse, que a tua família entre, que tua família conheça Jesus, que tua família seja salva. Vai continuar tampando aquilo que é acesso, aquilo que é para você entrar. Pastor, mas está difícil entrar. Não, não está não, porque a porta está aberta, você não precisa abrir. Não está não, porque se precisar de ajuda hoje, o Espírito Santo a mão e te ajuda. Você só fica parado se quiser. Aleluia, caminho, santificação progressiva. E a vida que eu não falei, né? Caminho e vida, santificação final, que é quando estaremos na glorificação com Cristo. Então, posicional, obrigado pastor, agora pode descer. Posicional tem a ver com o passado. Progressiva tem a ver com o presente. E a final tem a ver com o futuro. Você entendeu? Presente, passado, presente e futuro. Deus já resolveu o passado, está cuidando do presente e já preparou um futuro. Para quem? Para